Bem, boa tarde a todos. Então vamos dar início aí mais uma aula aí da ecologia numérica. Estão me escutando ou não? Tá, ok. Se por um acaso interromper, alguém não vê alguma coisa, se manifeste, tá? Mas se manifeste aqui por áudio, porque minha tela está compartilhada, aí eu não vou conseguir ler, né? Se manifestar pelo chat, tá? Só um detalhe. Então beleza. É, Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, feito isso, eu acredito que vocês devam estar vendo a minha tela, né? É, A gente tratou até agora, né, de um tema de regressão linear, modelos lineares, né? Essencialmente, modelo linear de uma reta, como é que define seus parâmetros, etc. As utilidades, como é que testa a significância, né? A gente vem falando disso há um tempo. É, eu passei para vocês aí a sistemática, a ideia da partição de variâncias, né? Já fizeram exercícios e tudo. Hoje a gente vai fazer uma rápida revisão, basicamente, em como interpretar os resultados, que aparentemente os cálculos e tal, parece que as pessoas aprenderam a fazer, não tem tanta dificuldade assim. E o problema está mais na interpretar os resultados, né? Então a gente vai voltar a falar também da correlação parcial e tema novo, continuando ainda, né, nas diversas formas, né, de usar a correlação. A gente vai falar sobre correlação cruzada. E se der tempo, né, o que está aqui em azul seria então correlação não linear, né? Vamos dar um exemplo aí para a construção de uma relação muito útil, que é a relação peso-comprimento. Certo? Então, beleza. Deixa eu apagar isso daqui. Voltando lá na aula passada, quando a gente foi interrompido, que eu fiquei sem internet, né? No princípio lá da partição de variância. Vocês imaginam que esse quadrado, né? Esse retângulo, melhor dizendo, ele representa 100% da variação de uma variável de interesse, uma variável dependente, y, né? Y. Esse retângulo representa y. Uma determinada variável x explica uma certa quantidade. A área desse círculo representaria aí uma certa quantidade de variação explicada por x1, né? E, ok. E ah, uma outra área, né? Uma outra variável x2 representaria uma certa quantidade de explicação proporcional à área, né? Então, o que eu vou ter nessa situação? X1 x1 está aqui em azul, o círculo todo x1, e aqui esse círculo vermelho todo, né, é x2, certo? Se x1 tem alguma correlação, mesmo que seja pequena, com x2, eu não vou conseguir. É possível que exista uma sobreposição na quantidade de explicação dessa variável y, né? Essa sobreposição é dada pela possível correlação entre x1 e x2. Então, eu vou ter 4 frações agora e eu vou ter que estimar uma fração A, que seria essa bola mordida, né?
essa fração B, que é a quantidade de variação que é comum às duas, eu não sei como atribuir ou a uma ou a outra, né? É como se fosse assim, uma caixa preta. Eu não sei aonde que aquela quantidade de variação está. Por quê? Porque ela está relacionada às duas ao mesmo tempo. E uma outra fração, aqui a outra bolacha mordida, né? Que seria a outra fração. Então eu posso chamar essas frações de A, de B e de C. Ok? Vamos botar ela pretinha. C. Então, isso aí, se eu tenho duas variáveis. Ah, eu tenho uma outra que seria a texto. Onde está ela? Tem uma outra que seria D. Né? Se eu tenho duas variáveis, então eu vou ter quatro frações, né? Um máximo de quatro frações. Se não houver relação ou correlação mínima que seja entre x1 e x2, B vai ser zero, né? No máximo eu vou ter quatro frações. Agora você imagina se eu tenho três variáveis. Eu estava tentando fazer na aula passada, né? Só para exemplificar. Três, quatro e assim por diante. Vamos terminar com tudo. Vamos imaginar então aqui o espaço todo, né? E aí eu tenho uma variável, uma quantidade de explicação de uma variável x1. Eu tenho uma quantidade de explicação de uma variável x2 e uma quantidade de explicação de uma variável x3, né? Olha só quantas frações eu vou acabar tendo. Quantas frações eu vou acabar tendo? Eu vou ter uma fração A, depois eu vou ter uma fração B, depois eu vou ter uma fração C. Vocês percebam que agora a bola está mordida já, pelo menos por dois lados, né? Ela pode estar relacionada com uma variável, uma outra. Então existe essa sobreposição, né? Então, o que é exclusivamente explicado pela variável x seria esse azul. Exclusivamente explicado pela variável x2 seria esse vermelho. Exclusivamente pela terceira variável, só que está em verde, certo? E eu teria essas outras frações de sobreposição aqui, né? Só para ilustrar, né? E aí teria, então quantas frações eu teria? Ó, eu poderia chamar de A, B, C, D, E, F, G, H, né? H, aquele não explicado. E o procedimento para calcular cada uma dessas frações é o mesmo. E fazendo um por um, subtraindo, tirando o efeito e tal. Isso eu não vou fazer aqui, né? O que envolve aí, a gente tem que fazer uma correlação múltipla. Não vou fazer. A gente não vai entrar em correlação múltipla aqui ainda, tá? Mas só para demonstrar para vocês que a variável, que esse diagrama de Venn, ele é útil para a gente ter noções aí dessas partes, né? Aquilo que eu estava querendo dizer para vocês. Então, pera um momentinho. Tem alguém tentando entrar. Mais uma pessoa. Outra pessoa entrou. Deixa eu ver aqui. Parará. Nós estamos com 26 alunos, né? Eu vou tirar aqui uma lista de presença, só um momentinho. Vamos dar um refresh.
que não estava lá. Ok. Vamos lá mais uma vez. 24. 24 pessoas estão aí. Vão dar um download. Só um momentinho que eu vou tirar essa lista de presença aí. Pronto. Ok. Então, vamos dar uma olhada. O que eu posso querer dizer? Vamos abrir de novo aqui uma. Não, perguntas. Perguntas. Tem alguma dúvida com relação à partição de variância? Como é que eu calculo o passo 1, 2 e o 3? Como é que eu calculo A, B, C e D? Ou isso já está bem batido, já está bem conhecido? Estão me escutando? Né? A interpretação, inclusive. Pronto, então beleza. Vamos continuar então, partir para um outro que está de uma certa maneira relacionado, a gente pode relacionar. Que vai ser o que que a gente chama de correlação cruzada. Correlação cruzada. O que é correlação cruzada? É o seguinte: é muito comum em ciências ambientais, de uma maneira geral, que os fenômenos sejam defasados. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha o eixo x e y. Eu estou representando aqui uma variável que eu estou monitorando, né? Aqui em azul. Pode ser, por exemplo, variabilidade de temperatura ou variabilidade de nutrientes, né? Então, eu vou monitorando, aí eu vou percebendo que ela tem um ciclo, tá? Tem essas variações. Isso aqui em azul, a gente pode chamar de, sei lá, amônia ou nitrogênio total, né? Nitrogênio total aqui em azul. E tem uma outra variável lá, sei lá, biomassa de fitoplâncton. Se eu vou monitorar, eu vou monitorar ela é mais ou menos assim, ó. Se eu, vamos supor que suponhamos, né, que esse ciclo aí seja um ciclo natural, aqui seria biomassa de fito, né? Isso aqui seria o contínuo. E as minhas amostras, as amostras que eu faço amostras em tempos regulares. Aqui, ó. Aqui eu fiz uma amostra, aqui eu fiz outra amostra, aqui eu fiz outra amostra. No tempo, né? Aqui eu fiz outra amostra. E assim por diante. Aqui eu fiz outra amostra. Certo? Nessa amostra que eu fiz nesse tempo, vamos dizer que a cada semana, né? Eu tenho esse valor aqui para o fito e esse valor aqui, né? Para o nitrogênio. Então, aí eu faço uma outra coleta. Eu tenho esse valor, depois esse valor. Então, na realidade, eu vou ter o quê? Uma sequência, né, de variáveis x e y, onde eu vou tratar de buscar uma relação. Eu espero encontrar uma relação, né? Porque o fitoplâncton, para ele crescer como todo vegetal, ele precisa de ter uma quantidade de nitrogênio. Normalmente é isso que se faz, né? Quando a gente vai monitorar a qualidade da água, a gente mede lá a clorofila, que é um estimador aí da quantidade de fitoplâncton, e mede os nutrientes que são importantes para o fitoplâncton, que é o nitrogênio, que é o fosfato.
Isso serve para floresta, né? Um exemplo. O que acontece é o seguinte: a gente perceber esse azul, a gente perceber o vermelho, se eu for fazer a correlação aqui entre eles, se eu for fazer a correlação, às vezes pode ser com que eu não consiga achar a correlação. Eu vou dizer, olha, não tem correlação. Mas isso não necessariamente seja verdade. Por quê? Porque os fenômenos podem estar defasados. Então, primeiro é necessário uma quantidade de nitrogênio determinada e existe um tempo para o fitoplâncton responder, né? A gente pode, que a gente chama que é uma defasagem. Então, as duas variáveis podem estar defasadas no tempo. Então, a ideia é fazer o quê? Vamos supor que essa linha vermelha aqui, ó, essa linha vermelha, seja fixa, certo? E aí eu vou trazendo ela para trás, para trás, para trás, para trás, para trás, e vou calculando a correlação cada vez que eu trago essa linha vermelha para trás. Até chegar um ponto que essa ponta aqui, ó, esse ápice, vai acabar encontrando com esse daqui e essa curva vai acabar encontrando com essa. Aí eu vou achar uma correlação máxima. Vou achar uma correlação máxima. Então, o conceito de correlação máxima é essa: é que as duas variáveis x e y podem estar defasadas no tempo, né? E isso que a gente vai então aprender a fazer é calcular. O cálculo disso ele é enfadonho, ele demora tempo, imagina um por um e testar e tal. Então a gente vai dar um exemplo, né? E mostrar depois como é que faz isso no PEST, certo? Entenderam a ideia que uma variável pode estar defasada no tempo da outra? Hum. Eu não entendi bem tua pergunta. Como é que foi que você quis dizer? Não, é só é para imaginar, ó, é para imaginar, ó. Primeiro eu tenho um pico aqui no nitrogênio, né? Aí, ó, se eu pegar esse pico e olhar para o pico de fitoplâncton, para o aumento, então vamos olhar só para os aumentos, dá para a gente ter uma ideia. O nitrogênio era baixo, foi crescendo até chegar nesse máximo, depois ele começou a cair. Então, o fitoplâncton também tem um comportamento parecido. Ele cai, chega no mínimo, depois chega no máximo, né? Então, se eu olhar o máximo do fitoplâncton, do nitrogênio aqui e o máximo do fitoplâncton aqui, é, como esse gráfico aqui é no tempo, eu posso imaginar que existe uma defasagem. Primeiro tem o máximo do nitrogênio, aí algumas semanas depois, ou uma semana depois, tem o máximo de fitoplâncton, certo? Só que como é que eu descubro que existe essa relação? Porque às vezes eu vou olhar um gráfico e fica muito confuso, não consigo ver se coincide, não coincide. Então o que eu teria que fazer? Eu tenho que pegar. Eu dei uma ideia, entrando agora não vai entrar. Vou dar essa chance para ele, viu? Mas vou dizer para ele. Carlos, próxima vez que você entrar essa hora, eu não vou deixar você entrar não, ok? Só uma chance só, tá? Então vamos lá. Um momentinho. Beleza. Eu estou tentando explicar para você o seguinte. É, existe uma relação entre fitoplâncton e nitrogênio. Essa relação, ela existe. Ela existe. E como é que eu testo ela? Eu vou lá e calculo a correlação, certo? Eu calculo a correlação. Se eu for calcular a correlação aqui, do jeito que eu estou te falando, eu vou para o mar ou para o rio e faço coletas, certo?
Aí eu vou calcular essa correlação. Eu tenho fotografias desse fenômeno contínuo que está variando lá. A minha amostragem é uma fotografia dessas variações, né? Então vamos imaginar o seguinte: para que exista correlação, esses picos, esses máximos e os mínimos, eles têm que estar mais próximo possível. Então, como é que isso poderia acontecer de uma maneira imaginária? Você imagina que esse fio vermelho aqui, ó, é um arame fixo. Isso está querendo dizer para você. Você imagina que ele é um arame fixo, tá? Rígido. Como se eu pegasse isso daqui e viesse essas voltinhas aqui, ó. E o resto do gráfico fica tudo parado. Se eu pegar esse arame, que representa o tempo, né? E afastar ele assim, ó, nesse sentido, da direita para a esquerda, eu vou afastando ele até ele encaixar. Vamos supor aqui assim, ó. Até ele ficar encaixado aqui assim, ó, ó, ó. Entendeu? Essa é a ideia. Depois eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Então se eu trouxer para trás no tempo a variável dependente, eu vou trazendo de unidade em unidade. A minha unidade de amostragem foi uma semana, então eu desloco uma semana, ou, né, até encaixar. E eu vou fazendo correlação cada vez que eu ando um pouquinho para trás, né? Eu vou tentar dar sincronia nos dois fenômenos. Esses fenômenos estão variando no tempo, né? Tanto um quanto o outro. E muitas vezes eu não encontro correlação, não é que ela não existe, é porque ela está defasada. Então vamos dar um exemplo concreto. Eu mandei para vocês. Eita, nós. Pronto, tá aqui. Dei um exemplo, tá? Esses são dados reais, tá? Isso aí não é dado inventado, não, dado real mesmo, né? E só para dar um exemplo de um fenômeno que está defasado. Então, o que eu tenho aqui nessa variável chuva? É a pluviosidade mensal medida em Belém, certo? Quanto de chuva desde 1975. Aqui estão os milímetros de chuva, medido em Belém. É mensal, né? E aqui eu tenho a vazão do rio Gurupi. O que é Rio Gurupi? É um rio importante que divide o Pará com o Maranhão. Ele desemboca aqui em Viseu. Se vocês forem olhar no arquivo de vocês, que já deve estar aberto, vocês vão ver que tem aqui, ó, um iniciozinho. Esse rio Gurupi, ele nasce no Maranhão, né? Um pouco acima de Imperatriz aqui. Veja Marabá aqui do lado, né? E depois ele entra na região de fronteira. Basicamente, a boa parte da fronteira norte do Pará com o Maranhão é dada por esse rio, Rio Gurupi. E ele é importante, porque ele deságua aqui na região de Viseu e tal, Maranhão, região pesqueira, região muito bonita, por sinal, né? E aqui eu estou mostrando a bacia do Rio Gurupi, né? Certo? Então, a chuva aqui em Belém é um bom indicador para ter uma ideia dessa vazão. Então, eu tenho a vazão no Rio Gurupi e eu tenho a chuva. Certo? Então, vamos lá. Todo mundo comigo aí. Botei esses mapinhas para ficar claro. Isso aqui é o dado real, né? E como é que eu abordo uma questão, vou dar um exemplo, né, de como é que eu uso essa correlação cruzada. Eu faço coletas mensais. Eu não fui em nenhum desses lugares aqui, né? Eu estou em casa. Eu baixei os dados, né, da chuva aqui em Belém e fui no site lá da ANA e baixei a vazão do Rio Gurupi, né? São dados já coletados de monitoramento. Eu vou analisar essa informação.
A gente faz muito isso, né? A gente não precisa necessariamente coletar os dados, a gente já analisa aquilo que já existe. Existe uma quantidade infinita de dados, quase que infinita, e ainda não foi devidamente analisada, né? Entender essas coisas. Bom, então, primeira coisa a fazer, deixa eu afastar essas figuras daqui. Eu tenho dados coletados aqui desde 1975, mês a mês, até maio de 2010, certo? Pode ser atualizado, sei lá. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou... Beleza, então a chuva seria então, a gente poderia considerar, né, inserir aqui, pode considerar a chuva como uma variável x, certo? E a vazão como uma variável y. Aqui a gente pode dizer que existe uma relação causa-efeito óbvia, né? Quanto mais chove, mais vai ter vazão, não é isso? Porque a água da chuva, a não ser que venha da cabeceira de uma chuva em outro lugar, mas como a cabeceira do rio está bem perto de Belém, então essa chuva aqui em Belém pode ser um indicador da vazão, sim, aqui no Rio Gurupi, né? Porque ela está perto. Você imagina se chove aqui em Imperatriz, chove muito aqui em Imperatriz, mas não chove em Belém, né? Isso pode acontecer também. Então, não necessariamente a vazão está ligada a só uma chuva. Estou explorando essa relação, né? Então, a primeira coisa a fazer é o que a gente aprendeu a fazer, é uma correlação. Eu faço um mapa, faço um diagrama, né? Eu vou inserir um diagrama XY e ver qual é essa relação. Existe uma certa relação, ó. Adiciona a linha de tendência. Existe uma correlação aí, né? R ao quadrado de 0,58, se eu fizer a raiz disso, é 0,5842 0,76. É uma relação relativamente alta até, né? Mas enfim. Eu posso imaginar, bom, essa é uma relação, tá? Ela é significativa, ok, ela é alta. Mas eu posso imaginar que existe uma defasagem. Posso imaginar que existiria uma defasagem entre x e y. No seguinte sentido, porque a chuva cai, né? Ela se infiltra no solo, depois ela escoa, depois ela cai na calha do rio e aí depois ela vai vai constituir a vazão. Então eu posso supor que existiria uma defasagem, né? Então, como seria? Como é que eu posso representar essa defasagem? Aquilo que eu estava dizendo lá atrás para vocês. Vamos abrir um caminho aqui. Eu tenho que deslocar nesse gráfico, assim, olhando aqui a tabela, eu tenho que deslocar minha variável y para cima. Seria a mesma coisa, olhando no gráfico, de deslocar o vetor y para a esquerda. E é justamente o que eu vou fazer. Se eu deslocar ele para cima, né? Então vamos lá, ó. Eu vou deslocar ele para cima uma casa, um mês. Ó, deslocar para cima um mês. Aí eu vou fazer uma nova correlação. Presta bem atenção aqui. A correlação agora é o com que eu posso fazer, ó, par a par.
Vou descendo até embaixo. Certo? Eu tenho que deslocar agora par a par com a variável x. E eu vou inserir agora uma outra correlação. Olha só que interessante, ó. Vou só tirar daqui. Recortar. Vamos colar aqui para cima. O que a gente já pode perceber? Vamos ajeitar aqui. Ó, e tá, de uma certa maneira, vamos assim, adicionar a linha de tendência. Exibir equação. Olha só para quanto que foi a correlação. 72. No começo ela era 58, né? Agora ela passou para 72. Olha que interessante, né? Eu desloquei um mês só. Então vamos agora deslocar mais um mês. Vou recortar e vou deslocar ela mais um mês. Colar. E vou fazer de novo a correlação, mas aquele par a par que eu tenho com minha variável x, né? Eu tenho que ter um x e um y. Vou inserir. Vou medir a correlação. Adicionar a linha de tendência. O que me interessa é o R quadrado. Ó, 0,45. Já começou a cair. Ó, 58. Quando eu desloco um mês, ele passa a ser 72. Eu desloco 2 meses, ele passa a ser 47. 45, ele cai de novo, né? Eu posso continuar deslocando, mas aparentemente esse deslocamento aqui de um mês já foi suficiente. Olha, eu tinha uma correlação de em torno de 0,7, agora essa correlação passou a ser 0,7299. Passou a ser, olha só, 85, ela era 76. Vocês entenderam? Bom, então eu ganhei uma informação aqui. Qual a informação? Eu vim a saber que a vazão, aliás, que a chuva tem sim uma correlação com a vazão. E essa correlação é de 0,85. Ela é muito alta, né? Ela é muito alta, só que ela tem uma defasagem de um mês. Foi quando eu encontrei essa suposta correlação mais alta. Então a ideia é fazer o quê? A correlação no lag zero. O que é lag zero? É aquela no mesmo tempo. Depois no lag 1, deslocando sempre a variável y para a esquerda. No caso aqui, para a gente simular isso, eu desloco ela para cima. Para mostrar para vocês como é que ele foi calculado. O que é lag? Lag, esse deslocamento aqui, ó. Aqui tá 2 lags, tá? Lag 2. Lag 2 significa o quê? Uma defasagem 2. 2 o quê? 2 unidades de tempo. Qual é a minha unidade de tempo? Mês. Então, se eu desloquei 2, eu desloquei 2 meses. Aonde foi que eu encontrei aparentemente aqui a correlação máxima? Eu poderia me dar por satisfeito aqui, ó, nessa correlação, né? 0,76 é uma correlação muito boa, né? Mas quando eu fiz o deslocamento, eu encontrei uma correlação mais alta ainda, bem mais alta. Portanto, eu estou fazendo aquilo que eu estava tentando fazer aqui, ó, trazer para trás e ver aonde que ela se encaixa melhor.
Se encaixar melhor significa o quê? A maior correlação, né? Porque quando eu fui 2, ela caiu. 3 provavelmente vai cair também, né? Então eu tenho que procurar a correlação máxima. A ideia geral do que significa defasagem em inglês é lag, né? Lag, L-A-G. L-A-G. A gente ficou meio viciado nisso, mas na realidade, na literatura, se você for ver alguma coisa, é o lag, né? Eles falam lag, é um jargão. Mas na realidade isso significa unidades de defasagem, né? Uma defasagem, né? E a correlação máxima. O princípio, então, da defasagem e da correlação máxima ficou entendido? Certo? Então, isso a gente pode ter muitas surpresas com isso, porque eu vou lá, faço uma correlação, não acho correlação nenhuma, eu falo, nossa, não tem relação. Mas na realidade o fenômeno pode estar defasado. Aqui no caso, existia sim uma relação, né? Porque você imagina, são 30 anos de dados. Isso daí é um lag, é uma defasagem média. Nem todo período de chuva e vazão a defasagem foi da mesma forma, né? Por isso que ainda deu alguma correlação no lag zero, tá? Mas aí quando eu botei lag 1, a correlação aumentou muito. Aí eu começo a perceber a conexão entre os fenômenos, né? Eu tenho que prestar atenção nisso. Se eu estou trabalhando em questões ambientais, se eu estou medindo vazão de rio, se eu estou medindo qualidade da água, se eu quero saber se o padrão de poluição, se o nível de poluição está afetando o fitoplâncton, enfim, né? Eu tenho que ter essa perspectiva temporal dos fenômenos. E como é que eu testo isso? É só fazer regularmente um monitoramento, não é? Não está tão em voga, né? Basicamente, como é que a gente estuda as relações ambientais? A gente faz monitoramento, né? Não tem como fazer experimento com a natureza. Pode até ter em pequena escala, mas para eu entender, eu tenho que monitorar a natureza. Um conjunto de variáveis que eu vou escolher, especificar e tal, e aí depois então eu começo a analisar essa informação, né? Perceberam isso, né? Diga lá um alô. Perfeito. Então veja bem, eu não vou precisar. Ótimo, ótimo. Então olha só, eu não vou precisar toda hora que eu quiser fazer uma correlação, eu venho no Excel e vou ficar deslocando, né? Isso é uma coisa impossível. Então existe aí uma rotina de correlação cruzada, vários programas de estatística, de economia, porque isso aí é um pouco de análise série temporal, né? Então achar defasagem, porque às vezes tem sei lá, o crescimento da exportação, e aí o PIB cresce defasado, aí tem uma defasagem, né? Então, em economia se usa muito isso. Então, em software de economia deve ter direto. E de ecologia também, né? Então, a gente vai usar o PEST para estimar a correlação cruzada e achar o lag. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que agora lá no PEST, né? Então, vamos lá. Opa, desculpe. Então, eu vou levar para o PEST a minha base de dados, só que eu vou voltar, né? Voltar para o original. Ah, um detalhe interessante, não sei se vocês perceberam. Cada leg que eu desloco, eu perco dois elementos nas pontas. Perceberam? Ó? Eu desloco, ó, aqui o meu leg é 2, né? Eu desloquei a minha defasagem é de 2 meses. Então, eu desloquei o meu vetor 2. O que acontece?
desses dois valores de cima, eu não tenho como relacionar com eles. Então eu vou perder. E os outros dois valores de baixo também eu vou perder. O que significa isso? O meu N útil diminui, certo? Então, se eu tinha lá 30, 40, se eu fiz um então eu perco 4. Então, para cada leg que eu faço, eu perco 2 graus de liberdade. Isso daí vai influenciar depois no teste estatístico. Então, eu não consigo fazer correlação cruzada com séries muito pequenas. Eu tenho que ter séries um pouquinho mais longas. Principalmente se um fenômeno demora muito para influenciar o outro. Tem um exemplo de um fenômeno que demora muito para influenciar o outro. Sabe qual é? O El Niño. O El Niño, por exemplo, ele leva de 6 a 8 meses para influenciar a chuva na região amazônica. Leva de 6 a 8 meses. Então eu tenho que ter séries relativamente longas, porque você imagina, se eu tenho mensal 6, 8 meses, então eu multiplico por 2, 16. Eu perco 16 valores da minha série, né? Isso daqui é uma coisa que que eu quero chamar a atenção, né? É importante ter séries um pouco mais longas para a gente poder. A gente vai perder as pontas, né? Mas mesmo assim eu tenho que ter o interior ali, ó, o suficiente para eu poder fazer as relações e testar, né? As hipóteses, se é significativo ou não. Bom, dito isso, eu vou voltar para a configuração original. Vou pegar todo o meu arquivo, tá? Vou pegar o arquivo completo. Vamos levar para o PEST. Você já deve ter até levado, eu acredito. Vamos lá. Vou habilitar tanto linha quanto coluna. Nesse pontinho aqui, ó. Nesse lugar especificamente, eu vou mandar colar. Desabilito, vem aí minha matriz inteira. Então tá, alguns detalhes. A variável x sempre tem que vir em primeiro lugar, ou seja, na posição esquerda, tá? E a variável y aqui, na posição direita. Eu vou marcar e vou, presta atenção, quem não chegou lá, eu vou lá em Time Series, ó. Time Series, correlação, Cross Correlation. Vou fazer então uma correlação cruzada. Levo os dados para o PEST, vou lá no menu Time Series, vou na correlação e depois da correlação eu vou no Cross Correlation, que é justamente correlação cruzada. Certo? Feito isso, dou um OK, pronto. Olha, aparece esse troço aí, ó. Como é que eu interpreto isso daí? Eu posso olhar aqui o lag, ó, tá vendo? Ó? Lag, ó. Então aqui está variando a defasagem. E aqui é a correlação medida entre as duas com cada defasagem. É difícil de ver aqui, ó. Então eu vou no número. Aí sim. Quem está deslocando? Quem está deslocando? Quem está deslocando é a variável y. Ela que está sendo deslocada para cima. No gráfico, ela está sendo deslocada para a esquerda. Então, por essa convenção, eu vou usar apenas o lag negativo. Os lags negativos, 0
Eu só vou olhar aqui para o lag negativo. O programa faz lag positivo também, né? Porque ele não sabe quem é quem, mas nós sabemos. Quem foi para cima ou foi para a esquerda foi a variável vazão. Então eu tenho que olhar sempre no lag negativo. Perceba aqui, ó, lag 0,76. Foi justamente o que eu encontrei, ó. Ó, 0,76. Não é? 0,76. No lag 0. Aqui, ó, lag 2. Não, lag 1, 0,85, ó. Foi justamente o que eu encontrei lá. E aí ela começou a baixar de novo. Então perceba, olha, que ela começa relativamente alta, ela sobe até e baixa, 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 e vai baixando, chega lá, um pico negativo. Se eu for ver, tem outro lag lá na frente, ó, até um ano e 12, 13 meses tem de novo. Qual que eu vou usar? O aqui o imediato ou de 13 meses? Eu vou usar a maior correlação possível que esteja próxima do lag zero. Porque não faz nenhum sentido um ano depois a chuva influenciar na vazão. Faz sentido ela influenciar num tempo mais curto. Por que que dá correlação alta? Essas correlação alta, elas são porque todos os dois fenômenos são cíclicos. E tem um ciclo muito semelhante, né? Então, quando eu encaixo eles, eles vão dando correlação em todos os ciclos deles. Mas o que me interessa é esse lag, essa defasagem curta, próxima do zero, ó. É essa aqui que me interessa, certo? E aqui eu tenho a significância, ó. Elas são todas significantes, né? Que é o p-valor, que está bem baixo. Então, o p-valor está dizendo que elas são significativas. Ó, o lag, ó, tudo é significativo, ó. O lag zero. Os lags positivos não têm que ser levados em consideração. É como se chovesse, é como se eu tivesse uma vazão e depois da vazão alta vem uma chuva alta. Não faz sentido. Não faz sentido. Faz sentido sim usar ao contrário. Depois de uma chuva eu tenho uma vazão. Nosso caso aqui, depois quando? Um mês depois. Certo? Conseguiram perceber? É. Se você olhar o lag negativo. Então você tem que olhar lá no PEST, né? Sempre o lag negativo. E se você colocar a variável y depois da variável x aqui no PEST, aí sim você tem que olhar lá a variável negativa, porque é a variável y que estará sendo deslocada, certo? Um outro programa qualquer pode ter uma outra forma de calcular isso, outra forma de condicionar isso, né? Qual seria essa outra forma? Eu troco as variáveis de lugar e olho o lag positivo, não é? Olha só, se eu trocar de lugar, como é que a gente troca de lugar? A gente clica aqui, ó, drag column, né? Aí eu posso tirar a coluna daqui e passá-la para cá, ó. Certo? Aí eu ponho select de novo. Então agora eu tenho no lugar de x, eu tenho a variável vazão, e no lugar do coisa eu tenho a chuva. Eu troquei de lugar, tá? E aonde que eu vou buscar essa correlação agora? Time, correlação, cross correlation. Aonde eu vou buscar a correlação? Não foi 0,8?
85. Onde que ela está? Ó, ela está agora no lag positivo, tá vendo? Entendeu? É, tanto faz, ou uma vai para frente ou a outra vai para trás. Então, para não confundir, eu sempre faço assim, para não confundir, para acontecer aquilo que eu quero. Primeiro acontece a variação da variável independente. Vou trocar de lugar de novo aqui. Primeiro, o fenômeno físico ambiental acontece, sei lá, chuva. É a primeira coisa. Ele acontece e ele vai causar a variação de y. Então eu coloco y em segundo lugar. Marco os dois. Quando eu for lá no PEST, aqui no PEST, né, exclusivamente aqui no PEST, para saber qual foi a correlação máxima e qual foi o lag, certo? Quem é que vai andar? Quem é que vai subir? Se eu fosse colocar numa planilha, ou quem é que vai vir para a esquerda? De unidade em unidade. É y, que no caso é a vazão. Então vamos lá de novo. Tem que marcar duas colunas. Tá vendo? Cada leg desse é um deslocamento, né? De um mês. Esse aqui não desloca nada, faz a correlação do jeito que os dados estão, naquela configuração. Esse menos um significa o quê? Deslocou lá na planilha um mês, como eu fiz lá com vocês, né? Deslocou para cima um mês. Então é isso que eu quero, é isso que eu quero, né? Eu quero justamente conforme eu coloquei os dados lá, eu vou olhar no PEST a correlação negativa. Se eu coloquei x primeiro e y depois, né? Então a tua pergunta faz sentido, sim, operacional, né? Eu estou te explicando que eu faço assim para sempre não confundir. Mas mesmo assim, é, certo, tá? Então isso daqui é um gráfico mostrando é, as diversas correlações positivas que existem aí com o lag zero. Minto, com os diferentes lags, né? Então eu só olho a parte esquerda. Aqui tem um monte de ponto aqui, ó, um monte de lag, tem correlação super alta, ó. 8, 7, tem um monte de ponto. Mas nesse caso, por quê? Porque elas variam de maneira muito cíclica, né? Então eu tenho que olhar sempre o lag mais próximo possível do zero. Nesse caso aqui, ele deu exatamente um mês. E é bem razoável supor que a chuva na região de Belém, né? Ela vai infiltrando, ela vai enchendo e tal, e a vazão realmente dê retorno, né? Um mês depois, não é isso? É essa a ideia. E pode ter diferentes conexões, né? Eu posso estar interessado aí na minha região, né? Se você tem um sítio, você quer saber qual é a relação que tem, você pode buscar os dados, analisar, pode fazer. Isso é muito comum em análise de trabalhos assim de consultoria, né? Que você pode entender essas relações aí. Então, beleza. Vamos lá, não salvar, não. Alguma dúvida? Temos. Bueno. Aham.
Espera aí. Aham. Vamos lá. Aqui que você falou, né? Não é? Ah, botou os p-valores. Então, aqui é uma escala. Ele usa a escala aqui, ó. Então, o p-valor significativo é esses que estão perto do zero aqui, ó, tá vendo? Porque tem uns p-valor que não são significativos, tá vendo, ó? Que são valores de correlação muito baixa. Aí está dizendo por que que essa parte aqui não é a mesma daqui? Não é isso? É porque muda um pouquinho a correlação, porque você perde as pontas. Então você não perde as mesmas pontas toda hora que você vai. Imagina que você vai deslocando, cada um deslocamento de uma unidade de deslocamento, você perde duas pontas. Duas unidades, três pontas. Três unidades, quatro pontas. Vai perdendo as pontas, certo? Você não perde as pontas da mesma maneira, jogando por um lado, jogando por outro. Então muda um pouquinho essas correlações aí. E esse p-valor basicamente essa é a ideia, né? Mas, por exemplo, você poderia me perguntar, olha, mas assim, eu tenho um monte de p-valor super significativo, todos são altamente significativos, inclusive com 200 de lag. O que é 200? 200 dividido por 12 dá quantos anos? Dá 10 anos, 12, sei lá, 15 anos. Tem alguma nossa, tem alguma a vazão mudar 15 anos depois da chuva? Mas mesmo assim aparece correlação alta. Essa correlação que a gente chama de correlação espúria. Ela apareceu porque os fenômenos são cíclicos, certo? O fato de você prestar atenção aqui na figura e ver que tem p-valores diferentes, eu estou dizendo para você, porque os cálculos de p-valor mudam em função que os dados não são os mesmos se você joga para um lado ou joga para o outro, certo? É por isso que muda. Agora, essa mudança pouco nos interessa. Por quê? Porque a parte positiva aqui desses lags, ela não tem sentido prático, né? Então a gente nem olha para ela. E é mais fácil olhar o p-valor aqui no gráfico, perto do lag que nos interessa. Então eu vou aqui nos valores e vou olhar o lag zero e sempre vou olhar os lags negativos dentro de um tempo razoável que a literatura vai demonstrar ou aquilo que seja razoável. Uma chuva tão próximo de um rio, isso não pode ter uma defasagem muito grande, né? Às vezes não tem defasagem nenhuma, porque a chuva pode estar deslocada. Por isso que no lag zero deu correlação também alta. Mas na média, o lag 1 ou menos 1, né? Foi o que maior apresentou. Então, essa é a maneira de interpretar o resultado útil. Esse negócio dos lags positivos é um resultado que não corresponde a um fenômeno concreto. Ele é apenas uma saída, porque é feito correlação com lag positivo também. Só que elas não têm sentido prático aqui no nosso problema. Respondi, não? Beleza. Aham. Aham. Não, mas então, é de se supor que fosse parecido mesmo, né? Só que na real os números não são os mesmos. Porque quando corta as pontas, né? Elas mudam. Basicamente essa é a ideia geral. Mas boa observação, boa observação. Tá ligado aí nas coisas, assim que é legal. Gostei da observação sua, tá? Beleza. Então,
Nós vamos fazer aqui uma coisa agora. A gente vai... Bem, alguma dúvida ainda se ficou no princípio da correlação? E na realidade, quando eu vou fazer correlação cruzada, eu vou procurar agora uma outra correlação. Eu vou procurar a correlação máxima possível dentro do meu fenômeno, correlação máxima possível, e o tempo que essa correlação aconteceu, que é o tal do lag, ou defasagem. Né? Então é isso que eu ganho quando eu faço uma correlação cruzada. Eu sei qual é a defasagem entre duas variáveis, usando uma correlação tranquilamente. Agora a gente vai usar um conjunto. Ao mesmo tempo, essas duas formas de fazer correlação. A gente vai usar correlação parcial e correlação cruzada. No mesmo problema. No mesmo problema. Então, eu vou explicar qual é o problema para vocês. O problema é assim, ó. Eu tenho aqui na variável y, né? Isso pode ser anual, que seja, né? A biomassa de mamíferos de uma floresta, com determinada reserva, né? Biomassa de mamífero, anualmente. Posso dizer que são pequenos mamíferos, né? Então eu tenho aí o levantamento da quantidade de mamífero que tem numa certa área, numa floresta. Monitoramento deles, né? Tem aí a quantidade. Variável x2 é uma medida aí da cobertura vegetal, né? A cobertura vegetal, na realidade, é uma cobertura vegetal assim, de vegetação mais rasteira, né? E na variável x1 eu tenho aqui a correlação. Minto, a temperatura, tá? Então x1 aqui aí. X1 aqui na realidade é a temperatura. O x2 é a cobertura vegetal. E o y é a biomassa de mamíferos. Eu quero então verificar se essas variáveis têm relação com a biomassa de mamíferos. A primeira coisa que eu faço é o quê? É fazer uma correlação, né? Todas com todas. Vou mostrar para vocês como é que eu faço isso aqui no Excel, usando o análise de dados. Fazer correlação todas com todas. Como é que eu faço? Assim, ó, eu vou lá em dados, análise de dados. Demorando, hein? Veio ou não? Não. Pronto. Análise de dados. Ó, perceba que eu tenho aqui, ó, correlação, né? Na análise de dados, no Excel, eu tenho correlação. Clico em correlação. Vou marcar o intervalo todo, ó. Inclusive com label, né? Label é o rótulo. Marquei todo o intervalo. Tem o rótulo, as variáveis estão agrupadas em coluna. Eu quero a saída. Eu quero aqui, ó. Pronto. Aqui me aparece a correlação. Ó. De todas com todas. Uma matriz de correlação. Então, o que me interessa aqui é y, né? Ó. Y.
Ele vai me falando a correlação de y com x1, que é menos 0,77. E a correlação de y com x2 é 0,14. Então eu posso dizer assim, olha, então tá, então tá feita aí minha correlação. Esse é o problema de fazer as análises automaticamente, né? Faz correlação todas com todas, pronto, terminou, olha, é o x1 a temperatura que mais influencia, tchau, né? E essa cobertura vegetal não quer dizer nada, é uma correlação muito baixa, de repente nem é significativa. Então eu meio que talvez descartaria a importância da cobertura vegetal. Mas eu tenho que ser persistente, eu tenho que explorar os dados, eu tenho que analisar os dados de forma incansável. Tem até uma brincadeira que se fala assim: eu tenho que torturar os dados, torturar até eles confessarem, né? É mais ou menos isso que significa um pouco ecologia numérica e análise de dados ambientais e ecológicos. É realmente explorar e analisar de diversas maneiras. Buscar, isso não tem receita de bolo, tá? Isso aí requer criatividade e conhecimento dos problemas, leitura. Quanto mais conhecimento e tal, a análise vai te ajudar a ver essas coisas, ok? Então, eu poderia me dar por satisfeito e encerrava o problema, né? Olha, a temperatura tem relação e acabou. Bom, mas vamos então seguir um roteirinho que eu sugeri aqui, ó. Vamos plotar as variáveis e dar uma olhada. Vamos plotar as três variáveis e dar uma olhada. Então vamos plotar. Então vamos plotar x1. Ó, x1 é uma coisa que está crescendo. Tem alguém entrando aqui, não sei quem é. Peraí. Vixe Maria, o celular foi clonado. Que é isso aqui? Eu, hein? Vocês estão ainda me escutando aí, não? Tá. Não, porque tem um grupo que me colocaram aqui, vou sair fora rapidinho. Bom, pensei que era alguma coisa daqui, desculpe. Vamos voltar lá à minha detalhada das informações disponíveis. É assim que eu faço elas. Eu olho cada variável, né? Vamos pegar outra variável, que é minha variável de interesse, que é y. Seria aqui a tal da biomassa de mamíferos, de pequenos mamíferos numa floresta. Vou inserir figura. Olha só. Eu dou uma olhada, ó. Dou uma olhada geral, falo assim, ó, olha só que interessante. Essa temperatura é uma taxa, né, de variabilidade, né? Ela está sempre aumentando. Aí, se eu for olhar lá, ele está variando aqui, não é? Está variando, mas de uma maneira geral, ele parece que tem uma tendência de estar caindo, né? Então é por isso, provavelmente, que apareceu correlação aqui, ó, por causa da tendência. Está aumentando, isso aqui tem uma tendência em cair, né? Uhum. Então tá.
Agora vamos ver a outra variável, x2. Inserir. Está variando aí, né? Mas olha só, eu tenho uma subida, uma caída. Depois eu tenho uma, tenho duas, tenho três, tenho quatro, tenho cinco. Tem uma subida, tem uma caída. Tem uma subida, tem uma caída. Esse daqui não tem tendência, ó. Tá vendo? A minha tem tendência. X2 não tem tendência, ele está só variando, né? Em torno de um valor central aqui, ó. Uma hora para cima, outra hora para baixo. A minha variável aqui, ó, biomassa de mamífero, ela tá subindo e descendo, mas ela tá tendo uma tendência de diminuir. Então, isso daí é assim, ó. Eu suspeito que essa tendência aqui, ó, que está impedindo que eu ache correlação com essa vai e vem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa tendência dos dados. Que tendência é essa? É a variável x1. Então, eu entendo que não é simples ver isso, né? Isso é com a prática, né? Mas a gente sempre suspeita. Por quê? Porque os fenômenos estão ligados pela literatura. A literatura está dizendo, olha, a cobertura vegetal é importante para os mamíferos, né? Só que tem um troço aqui que está aumentando a temperatura. Isso pode ser por desmatamento externo, pode ser por alguma razão, né? Um período de realmente de aumento de temperatura, né? Enfim. Olhando para as três, ó, essa sobe, essa varia e cai, e essa aqui só varia. Eu já vi que essas duas têm relação. Ok, tá bom, tem. Mas eu quero saber por que tem esses picos aqui, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E eu tô vendo que na cobertura vegetal eu tenho picos também, ó, né? Vocês estão me acompanhando? Eu até agora só tô observando os dados, né? Para mim definir uma estratégia de analisá-los e usar as ferramentas que eu aprendi, certo? Hello? Então tá bom. Então, peraí. Beleza. Nós vamos voltar lá, vocês, que a gente vai usar em conjunto correlação parcial e correlação cruzada. A gente vai usar na mesma análise, tá? Juntas. E aqui eu estou apresentando uma fórmula que eu não tinha apresentado antes, que ia ser confuso, né? E essa fórmula aqui a gente pode usar para fazer partição de variâncias, sem fazer aquele monte de coisa. Basta calcular a correlação. Esse aqui, ó, ponto 3 seria o quê? A correlação entre a variável 1 e 2 controlada pela 3. O que significa isso? Tirar o efeito da 3 dessa correlação. Então, usando essa fórmula, eu faço assim, eu tenho que fazer várias correlações de 1 e 2, 1 e 3 e 2 e 3. Só calculo essas três correlações, depois eu, de acordo com o que interessa, eu vou trocando aqui dentro, ó. Então, sem ter que fazer gráfico, sem ter que fazer equação, sem nada, com isso daqui eu posso, de uma maneira aí mais rápida e tal, né? Achar aí a correlação parcial. Achando a correlação parcial, eu elevo ao quadrado, eu vou ter então a quantidade de explicação controlando pelo efeito da outra, tá? A gente vai fazer umas contas com isso aí depois. Então, beleza. Paramos aqui nesse momento. Eu pego as três variáveis. Eu expliquei o problema, né? Nosso problema é esse: estudar aí a variação
da biomassa de pequenos mamíferos de uma floresta. O contexto pode ser bem variável, né? O contexto pode ser depois de uma queimada, ou pode ser para monitorar, ou pode ser para comparar, né? Entre uma localidade e outra, enfim, né? Com diversos contextos, mas eu tenho esse problema, né? Entender aí quais são os fenômenos que poderiam estar influenciando essa variação da biomassa de pequenos mamíferos. Aí estou dando, obviamente, isso daqui eu adaptei esse problema, tá? Mas esses dados, na realidade, não são dados de mamíferos, são dados de pesca, de verdade, certo? Mas como para não ficar restrito esse mundo marinho da pesca e tal, eu adaptei o problema para um problema mais geral, assim, ligado à floresta, né? Então, a primeira coisa a fazer sempre, 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 plotar a variável. Dá uma olhada e faz essa análise inicial que eu fiz agora. O que me interessa, a variável que me interessa é a variável y, certo? Ela que me interessa. Ela é a minha variável de interesse. Ela que eu quero explicar. Então eu olho para ela e vejo, olha, está tendo uma tendência em diminuir ao longo do tempo, certo? Esse eixo x aqui é o tempo. Só que ela não diminui de maneira homogênea, ela diminui com os picos, né? Curioso. Esse daqui tem a tendência, essa variável aqui tem a tendência. E pode estar relacionada então com essa tendência aqui. Agora essa variável aqui, cobertura vegetal, ela que tem os picos. E esses picos estão aqui. Só que quando eu faço correlação, a correlação é muito baixa. E se eu levar isso aqui ao quadrado, imagina, 6% não explica quase praticamente nada, né? Se eu elevar ao quadrado, o que interessa é elevar ao quadrado, né? Então, se eu elevar ao quadrado, vai dar assim, esse valor aqui, ó, né? Elevado ao quadrado. 60% do decaimento geral da quantidade de mamífero ao longo do tempo está sendo explicado por esse aumento de temperatura. E se eu elevar ao quadrado, ó, 2%. 2% é o que é de cobertura vegetal. Falar, então acaba com a cobertura vegetal. Ela não está explicando para nada, ela não está servindo para nada, né? Olha só, como é que esse conjunto de dados pode trazer, se eu for analisar só assim, falar, olha, não teve correlação, não sei o quê. Eu posso estar cometendo um grande erro, por uma série de razões que a gente vai ver. Certo? Aqui, ó, esse fenômeno poderia estar dizendo assim, ó, a cobertura vegetal não importa. Ela tem, ó, 2% de explicação só. Então tá. Vamos ver então como que a gente ataca esse problema. Só que antes, vamos dar um tempinho, tomar uma água, né? Porque eu estou falando sem parar, você já deve estar quase dormindo aí. E eu estou gravando essa aula também, tá? Como teste, né? E aí eu vou colocar lá no YouTube, depois que estiver lá, eu mando para vocês, se vocês quiserem ver de novo. E aí, se der certo, a gente vai melhorando. E aí eu vou sempre deixar as aulas gravadas, ok? Essa é a primeira vez que eu gravo, estou usando o software aqui. E vamos ver se dá certo. Então, nesse momento eu vou voltar aqui, vou parar de gravar um pouquinho, rapidamente. Vou parar.